Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para fazer os comentários das lições bíblicas e, nesse caso, as lições bíblicas dos jovens. Nós já estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas dos jovens, cujo tema é a Igreja do Arrebatamento. E a lição de hoje, nós estaremos estudando a lição de hoje, conservando uma vida frutífera. É uma lição na qual Paulo ele aborda de uma forma singular a vida da igreja em Tessalônica, uma igreja que vivia extremamente abençoada, uma vida frutífera, uma vida cheia de gozo, porque eles estavam aprendendo no temor da palavra, como também estavam aprendendo sobre a graça de Deus, o amor de Deus, uma vida cheia de bênçãos. Então vamos ver o que diz a lição aqui no seu primeiro tópico, quando vem trazendo a lição bíblica dos jovens sobre a liderança frutífera. Igreja frutífera. Se temos uma liderança que é uma liderança abençoada, que produz frutos, o fruto do Espírito, certamente a igreja também será uma igreja frutífera, uma igreja que vai produzir fruto de amor, fruto da justiça, fruto da paz, assim dando exemplo para o mundo, para a sociedade, de uma igreja diferente, uma igreja separada, uma igreja que possui os atributos de Deus para uma vida santificada. Agora, sobre a liderança frutífera, Paulo tinha uma liderança frutífera. E porque a igreja de Tessalônica era uma igreja extremamente abençoada, devido à vida abundante de Paulo, a igreja também se torna abundante. Primeiro, Paulo era um líder de líderes. É interessante quando nós formamos obreiros, quando nós olhamos para os adolescentes, olhamos para a juventude, percebemos que estes são o futuro da igreja. Eles não são a igreja do futuro, porque a igreja do presente ela é constituída de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, de irmãs, irmãos. Agora, no futuro próximo, a liderança estará sobre esses nossos adolescentes, estará sobre a nossa juventude, e eles estarão diante da igreja. Então, é importante investir em jovens, nos estudos bíblicos, liderança, trazer o destaque da vida destes jovens para que eles possam assumir uma igreja extremamente abençoada para o futuro. E no futuro eles terem bagagem, ter um embasamento adequado na palavra de Deus, para que possam assim levar adiante o projeto de Deus da igreja e da liderança. Então Paulo, ele era um líder de líderes, formava líderes. Nós vemos que ele formou Timóteo, colocou diante da igreja o jovem Timóteo. Por mais que Timóteo fosse jovem, ele era um líder. Paulo destaca, observa isso. Na vida de Tito, da mesma forma, Paulo percebe que esses homens têm um potencial de liderança, investe neles para que eles possam ajudá-lo. Quando nós olhamos para a nossa juventude e descobrimos talento, olhamos para a nossa juventude e percebemos que eles têm potencial para ser trabalhado e ser desenvolvido, e fazemos isso, nós temos uma visão de líder, assim como Paulo tinha uma visão de liderança. O segundo ponto aqui é Paulo, um líder de coração pastoral. Tem muitos líderes que o coração dele não é na pastoral. O coração está voltado em empreendimentos, está voltado em outras ações, em outros patamares, em outras construções. Mas quando o líder em si, ele é um pastor de fato, que cuida da alma das pessoas, que se importa com a vida espiritual dos seus, este tem um coração pastoral. Jesus, ele não era só mais um líder, ele era um pastor, porque ele se preocupava com a situação de cada um, com as tristezas, com os sentimentos, com a vida individual de cada um dos seus discípulos, como até hoje, assim também ele se importa com a nossa vida. Então, ser um líder, ser um pastor é muito mais do que ser um empreendedor, é ser um pastor e líder cheio do amor e da graça de Deus, assim como Paulo era. O terceiro ponto a ser destacado nesse primeiro tópico da lição é Paulo, um líder a ser imitado. Nessa sociedade hoje, a nossa liderança política, as nossas lideranças sociais têm deixado a desejar para a nossa juventude. Qual que é o exemplo, o legado que muitos líderes, muitos políticos, muitos empresários têm deixado para a nossa juventude, para a nossa adolescência, que está observando bem de perto o andar da carruagem da nossa nação?
Agora, a igreja deve ser diferente. Jesus Cristo deu exemplo quando ele tirou a toalha, deu exemplo de humildade, quando tirou a toalha e serviu os discípulos lavando os pés, deu exemplo de serviço, deu exemplo de amor, deu exemplo de sacrifício, deu a sua vida se importando com os demais e ainda discipulando para que eles possam andar de uma forma gloriosa no caminho da presença de Deus. Então nós devemos olhar aqueles que realmente têm imitado a Cristo para imitarmos eles. Existem grandes homens de Deus que deixaram legado extraordinário, que é digno de ser imitado. Então nós precisamos destacar ele na nossa vida, assim como a lição destaca Paulo, e imitá-lo para que possamos ter exemplos e experiência através da vida destes homens de Deus. Ainda uma igreja, no segundo tópico aqui, uma igreja que frutificou. O segundo tópico da lição da juventude está trazendo esse tema. Uma igreja que frutificou. Apesar das tribulações, existe fruto nas tribulações, existe algo a colher nas tribulações, existe algo de se aprender em detrimento do sofrimento. Muitas pessoas têm renegado o sofrimento. Há até igrejas que dizem que você não deve aceitar a tribulação, não deve aceitar a angústia, não deve aceitar o sofrimento, porque isso não provém de Deus. Agora, o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E o Paulo dizendo isso para a igreja de Romanos ainda, o apóstolo Paulo, ele diz assim que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então, apesar das tribulações, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja de Roma, mas nesse caso especial, a igreja de Tessalônica, elas frutificaram, as famílias frutificavam, a igreja frutificou, apesar das tribulações. As tribulações não são para nos abater. Não veio sobre vós tribulações que não possa suportar. Mas as tribulações são para dar exemplo, para amadurecer, para aumentar a fé, para criar raiz, para percebermos que somos dependentes de Deus e vivermos no seu auxílio, em busca do socorro que Ele quer ajudar a cada um nas nossas necessidades. Por isso que o salmista diz, entregando a Ele toda a nossa ansiedade, lança os teus caminhos ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele tudo fará. Então, apesar das tribulações, a igreja de Tessalônica frutificava. Apesar da falta de um acompanhamento integral, porque Paulo não ficou muito tempo com a igreja, porque ele precisou sair para não ser preso, para não ser castigado indevidamente pelos judeus invejosos ou pela população que não aceitavam o testemunho e o evangelho de Paulo. Então a igreja é muito nova, apesar da ausência do seu líder, consegue, com seus conselhos, com a graça de Cristo, se sobressair. Um discipulado numa igreja é fundamental. Um discipulado, uma ajuda, palestras para a nossa juventude, para que eles possam, diante das adversidades ou até mesmo diante das faculdades, os problemas, as adversidades contra a fé, contra a palavra, contra a vida cristã, a gente pegar essa juventude e mostrar para eles o caminho adequado. Apesar de tudo isso, é interessante um discipulado. Mesmo que a igreja de Tessalônica não teve esse acompanhamento, mas foi uma igreja que conseguiu, apesar disso, dessa falta de acompanhamento, se sobressair e produzir fruto, e fruto digno de imitações. Então nós observamos que a juventude, nós precisamos trabalhar o nosso jovem, canalizar o pensamento dele para a palavra. Todo esse conhecimento potencial que a juventude tem em detrimento da palavra, mostrando, canalizando e adequando todo esse potencial na palavra, serão líderes, serão futuros líderes da igreja que não deixarão a desejar, mas serão extremamente abençoados e, apesar de tudo isso, serão frutificados a sua vida. O terceiro ponto, apesar das oposições. Tanto Paulo teve oposição, quanto a igreja de Tessalônica teve oposição ao trabalho. Os judeus não queriam que a igreja frutificasse, não queriam que a igreja crescesse, não queriam que a igreja aprendesse, queriam que a igreja ficasse submetida às leis, às tradições judaicas. Então, apesar dessas oposições, da contrariedade, eles venceram barreira e continuaram uma vida frutífera. Então nós observamos isso, uma igreja que frutificou apesar da dificuldade. É isso que Cristo quer. As nossas vidas, a vida da juventude, do adolescente, elas não são uma vida fácil, são uma vida de sofrimento, uma vida de angústia. O mundo oferece tanta coisa para as crianças, para os adolescentes, para a juventude. São tanto entretenimento, são literatura, são programas, são filmes, são tantas outras coisas que o mundo oferece para pegar essa massa, e a igreja deve estar atenta, olhando e fazendo tanto quanto ou muito mais para que os nossos jovens fiquem enganjados na palavra e na
fidelidade, frutificando no temor do nosso Deus. O que fazer para continuar frutificando? É o terceiro tópico da lição da juventude, é o que fazer para continuar frutificando. Primeiro ponto ali, não abandonar a fé. Porque quem abandona a fé perde tudo. Se a gente abandonar a nossa carreira espiritual, a nossa fé, nós não vamos chegar aonde é necessário chegar para que continuemos frutificando ou ganhar até mesmo o prêmio da salvação. Então o abandono da fé não é o melhor a fazer, mas sim continuar. Quando nós não conseguimos caminhar na nossa caminhada, Cristo nos carrega nos braços, né? Apesar disso tudo. Segundo ponto, assumir uma vida de santidade. O que fazer para continuar frutificando, assumir uma vida de santidade, de separação, viver separado. A juventude não deve sair do mundo. Não estou dizendo que deve ir para a Lua, para outro planeta, ou não conversar com ninguém, se isolar, não é essa a questão. Mas não comungar das mesmas ideias filosóficas do mundo, do marxismo que ora penetra nas faculdades, não comungar dos mesmos pensamentos em relação a namoro, casamento, a igreja, a família, a Bíblia, são totalmente coisas adversas, embasadas no materialismo, no socialismo, no marxismo, mas o jovem, sim, ele deve, apesar disso tudo, viver uma vida de santidade separada. O jovem viver uma vida separada de todas as questões que o mundo oferece. Aí nós teremos uma vida que continue frutificando. O terceiro é insistir no amor. O amor é a base de tudo. Amor não só pela igreja, amor não só pelo próximo, amor não só pela palavra, amor não só por Deus, mas amar acima de todas as coisas, todas as coisas que nos envolvem, a nossa própria vida, você se amar a própria vida, gostar de viver, gostar da religião que você pratica, o cristianismo, gostar da leitura bíblica, gostar das palestras, gostar da escola dominical, amar tudo isso que envolve a sua vida para melhorar a nossa situação. Então, o amor, ele é acima de tudo. A nossa insistência no amor, conseguiremos vencer todas as barreiras e continuar frutificando para a glória de Cristo. Então, para você professor e para você professora que está empenhado em ajudar a nossa juventude nesse trimestre com essas aulas maravilhosas sobre as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Eu desejo a você uma boa aula e você que se inscreveu no canal, agradeço por ter se inscrito, traga mais inscritos, divulgue o nosso canal, comente, curta, dê um like lá para que o YouTube possa divulgar melhor o nosso trabalho, porque é um trabalho feito com amor, feito para a obra de Deus, feito para ajudar os professores, as professoras, todos que são amantes da escola dominical. Então aqui está minhas mídias, quem quiser entrar em contato pode olhar e entrar em contato comigo. E até a próxima aula. Que Deus em Cristo vos abençoe.